tarde, irmãos. Deus abençoe cada um. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo também. Boa tarde, nossos irmãos que estão através da internet. Deus abençoe a todos, né? Toda parte tem tirado esse tempo de adoração, né? Aqui também no santuário e através do seu telefone celular, sua televisão, seu computador, seu notebook. Você está utilizando por uma boa causa, né? Que Deus te abençoe, te recompensa. Lembrando que domingo, 5h30 da tarde, nós temos o culto de Santa Ceia, né? Todos os irmãos que estão nos ouvindo já estão sabendo que a gente colocou no grupo, mas somente para lembrar os irmãos que vamos estar nesse domingo ceando aqui com o Senhor, né? Apocalipse capítulo 1. Versículo 1. Vamos fazer alguma leitura de algumas mensagens. Como Jesus disse, quando vier o Espírito da verdade, já veio, ele vos guiará em toda a verdade, vos fará lembrar de tudo aquilo que vos tenho dito. Não era nada novo, né? Ia fazer lembrar tudo aquilo que ele tinha dito. E tudo aquilo que ele tinha dito, Mateus não escreveu. Nem Marcos, nem Lucas e nem João. Tudo aquilo que ele tinha dito, Paulo também não escreveu. Paulo só escreveu o que ele viu. Tudo aquilo que ele tinha dito. Apocalipse capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. A revelação é de Jesus Cristo. Ele enviou pelo seu anjo e o anjo notificou a João. Jesus Cristo, o anjo não é Jesus Cristo. João não é o anjo. São 3 personagens diferentes. Aqui você pode dizer que é uma trindade distinta, né? Jesus, o anjo e João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê. Você está vendo aí? Bem-aventurado é feliz, né? Aquele que lê. Quem não lê é desventurado. E os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Vamos ao livro de Atos, capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Grande Deus, Pai soberano, nos dê graça para nos identificar com a mensagem deste dia, Pai. Nos dê graça nesta hora do teste do DNA,
que nós não viemos ser surpreendidos, que o nosso DNA não venha bater com o DNA do selo, dos trovões, com o DNA do novo nome, Pai. Mas o DNA da noiva é o mesmo do esposo. Como Abraão era irmão de Sara, por parte de pai, mas o DNA era o mesmo. Senhor, muito obrigado por essa tarde. Em nome de Jesus Cristo, abençoa teus filhos. É o que pedimos. Amém. Poder sentar. O representante do sangue de Jesus. Agora, representar o sangue de Jesus Cristo. Quem é mais valioso hoje? Qual que tem mais valor acima do sangue de Jesus? Você já parou para pensar? Que vale mais? Você sabe que nós fomos comprados com o preço do sangue do Senhor Jesus. Nós não fomos comprados com sangue de bode, nem de touro, mas através do sangue que foi derramado no Calvário. O profeta de Deus, ele disse que nós que fomos comprados pelo sangue, nós valemos mais do que o sangue. Porque ele não nos vende por nenhum preço. Ele pagou por nós com seu próprio sangue. Então, você já pensou o valor que você tem? Você é mais valioso do que o próprio sangue hoje, porque ele não te vende por preço algum. Não tem sangue para te comprar. Não tem ouro para te comprar. Pensa no seu valor. Pensa no que você vale. E nós temos ainda uma vida aqui na terra breve. Nós somos como vapor, como a flor, bonita hoje, amanhã voamos, se vamos. Então, o grande valor que nós temos, valemos mais do que o ouro, né? Foi o preço que ele pagou. E São Paulo disse que ele nos resgatou com seu próprio sangue, né? Agora veja, Jesus é o sangue de Deus. Aquela célula de sangue não era de José. Não, aquela célula de sangue, aquele gens, era de Deus. Jesus não tinha o DNA de José. Jesus tinha o DNA de Deus. E nós temos que ter o mesmo DNA. Nosso sangue tem que bater com o sangue dele. Como Sara tinha o mesmo sangue de Abraão, porque o pai de Abraão era pai dela. É o tipo verdadeiro da esposa, né, de Cristo. Ela é sua irmã, né, sua parenta. Na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, o profeta está falando aqui sobre quando Deus fez Eva, ele fez sabendo que ela ia cair, sabendo que ela ia tropeçar, sabendo que ela ia pecar. Deus fez ela sabendo disto. Agora, vemos que a noiva de Adão caiu, a de Jeová também, a de Cristo, do Calvário, caiu em Niceia. Agora, a noiva deste último dia, ela não cairá, conforme diz o profeta aqui. Predestinou
aí está o mistério. Ele, antes mesmo que Cristo ou qualquer outra coisa estivesse sobre a terra, veja você o grande mistério, que ele escolheu a noiva. Sabendo que Eva cairia, por descrer da palavra, sabendo que ela cairia. Mas ele escolheu uma noiva que não cairia, que se manteria firme nesta palavra, independente do que todo o resto do mundo tivesse a dizer sobre ela. A noiva de Cristo, o eleito, não importa o que alguém diga, que mensagem apareça, ele foi feito para não cair. Ele foi feito para ouvir só a mensagem da hora. Nos ungidos dos últimos dias, nessa mensagem, o irmão Brana disse que seria tão parecido o falso do verdadeiro, que se fosse possível enganaria até o escolhido, mas o escolhido não é enganado, sabe por quê? Porque ele é a palavra. Se ele não fosse a palavra, ele cairia. Ele seria enganado. Quem é enganado é porque não é a palavra. A palavra não pode ser enganada. Então ele disse, sem importar, manteria firme nessa palavra, independente do que todo o resto do mundo tivesse a dizer sobre ela. Eles se manteriam firmes nesta palavra. Eles são predestinados para permanecerem ali, filhos de adoção por Cristo Jesus. Ele nos adotou. Predestinou a igreja para essa grande e gloriosa posição. Você sabe que o filho adotado, ele é testado, né? O irmão Brana ensina na série de mensagens sobre adoção. Ele é testado e depois que ele passa no teste, aí ele vai para a cerimônia. Como Jesus foi para a sua cerimônia, e este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ele foi testado, provado por 3 anos, 30 anos, para um ministério de 3 anos. Quanto tempo nós temos sido testado, provado? Às vezes nós nem começamos, Deus nem começou a nos testar. Nós já estamos querendo correr, nós já estamos querendo deixar tudo. Ele nem começou, ele só levantou o chicote e já corremos. Sabe aquele menino, quando o pai vai pegar a chibata, o rei, a vara, olha, ele sai a 1000, volta só de madrugada, ou espera o pai ir para o serviço. Deus só está levantando, alguém já está correndo. Então, a mensagem que é o Espírito Santo, para quem foi dado o Espírito Santo, ele toca muito nesse assunto também. Deus nos testa. É aquele momento de lazer, de alegria, de gozo, mas vem aquele momento de teste, de prova. Você já pensou quando chega aquela hora, aquele momento, que Deus tem que te abandonar? Deixar você sozinho? Lá em Crônica diz que Deus abandonou o rei Ezequias quando ele recebeu a visita dos embaixadores da Babilônia. Porque Deus queria saber o que tinha dentro do coração dele. Porque às vezes nós aparentamos muito crente, né? Aí Deus quer saber o que tem dentro de nós. Aí ele tem que se afastar um pouquinho. Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Aí ele tem que se afastar um pouco, deixar você. E ele já te deu treino. Ele já te testou, te treinou. Ele não fez assim com Jó?
Porque quando a doença entrou em Jó, Deus teve que sair. Quando veio o teste, Deus teve que se afastar. Aí era Jó, a doença, a igreja. Mas ele se manteve firme. Ele sabia que Deus era para ser glorificado na enfermidade dele, na pobreza dele, nas provas dele. Ele mesmo relata. Deus era para ser glorificado em tudo aquilo, nas suas misérias, como ele foi glorificado nas suas glórias, na sua riqueza. Isso é onde você tem que entender isso. Por isso ele diz, bem-aventurados que lê. Porque o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Como é que ele vai fazer você lembrar quando você nunca leu? Quando você nunca ouviu? Nosso assunto é o representante do sangue. Nós estamos aqui a mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, 255. Porém, a revelação vem através do sangue. Veja, através de Jesus Cristo, que é o sangue de Deus. Você é o sangue do seu pai. Você não é o sangue da sua mãe. Você é o sangue do seu pai. Você pode ter a cor da sua mãe, a pele, o cabelo, mas o sangue não. Você é o sangue do seu pai. Então, quando faz o DNA, não é com a mãe, é com o pai. A revelação vem através do sangue. Mas o que é o sangue de Jesus Cristo? Quem representa esse sangue de Jesus Cristo hoje, aqui na terra? Paulo foi representante daquele sangue no seu dia. No seu dia. Brana representou no seu dia. Você tem o sangue de seu pai. Você não tem o sangue da Assembleia Batista, Metodista. Você teria que ter a mensagem dela. Por isso a pessoa, quando ela nasce de novo nessa mensagem, ela não se identifica com denominação nenhuma. Quando a pessoa não nasce de novo, qualquer denominação para ele serve. Ele vai no culto da Universal, vai no culto da Mundial, vai no culto da Quadrangular, Templo dos Milagres, cai fogo do céu, todo lugar, ele diz, não, onde falar em Deus eu estou ali. Ele não tem o DNA de Cristo. Ele não nasceu. Que é o sangue de Deus, o sangue criador no ventre de Maria. E Paulo o conheceu por revelação. Veja, a revelação vem através do sangue. Paulo o conheceu por revelação. Porque Paulo teve que fazer um DNA no laboratório de Deus. Pedro. Porque nossos nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Salomão disse, não tem nada novo debaixo do sol. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós estávamos aqui, na sua mente. E hoje nós temos nos identificado. Já viu aquele filho que descobre seu pai? Aí faz o DNA e diz, não, você é o pai. Fazia 20 anos, 30 anos, que ele não sabia quem era seu pai. Sabia quem era a mãe, mas não sabia quem era o pai. Quando alguém lhes disse quem era seu pai, aí tinha que fazer o teste. Aí tem que fazer o teste. E no teste,
deu positivo. Paulo o conheceu por revelação. Assim como nós o conhecemos hoje, assim é como nós o conhecemos hoje, e é tão somente a única maneira como você poderia conhecê-lo. Não dizer, eu sou metodista, isso não significa nada. Eu sou batista, isso não significa nada. Eu sou católico, isso não significa nada. Porém, pela revelação que Deus tem revelado a palavra a você, Ele é a palavra. E a palavra, como você sabe que ela é revelada, ela mesmo vive e expressa através de você. Mais um pouquinho. Cristo é o mistério de Deus revelado, 434. A igreja é o sangue de Cristo, pelo Espírito. Nós não estamos aqui dizendo que no céu tem uma bacia de sangue, uma piscina de sangue. Esse sangue que caiu, saiu do seu lado, rolou na terra, o irmão Branham diz que aquele secou. O sangue de Cristo, a vida de Deus. A mensagem de Paulo era o sangue. A mensagem de Irineu era o sangue. A mensagem de Martim, de Lutero, Wesley, Columba, Brana, era o sangue de Cristo. Jesus é o sangue de Deus e a igreja é o sangue de Cristo pelo Espírito. E você foi comprado com esse preço. Ele pagou o preço. Satanás não pode te tocar, fazer peteca de você. Você custou caro. Você não é igual jogador de futebol, que um vale 100 milhões, outro vale 1 milhão, outro vale 500 mil, outro não vale nada. Ele nos comprou e pagou com o preço do seu sangue. E você tem esse valor que ele comprou antes da fundação do mundo. Até hoje você tem esse valor. Ele não comprou nenhum anjo. Ele não comprou nenhum querubim. Ele comprou você. Mensagem do selo de Deus. Ele diz, sabe quanto você vale? O que é que vale mais do que o sangue de Cristo? Você que foi comprado por esse preço. A igreja é o sangue de Cristo, pelo Espírito, porque a vida está no sangue. Isso é o batismo do Espírito Santo, que nos batiza dentro de seu corpo, que reconhece somente seu corpo, sua carne, sua palavra. Então, quem representa esse sangue hoje? Depois que nós não temos nenhum mensageiro vivo, nenhum profeta dispensacional vivo, quem representa esse sangue hoje? Quando Abraão disse que Sara era sua irmã, o faraó disse que ele tinha mentido. Elimeleque também disse, mas se fosse fazer o DNA, não. Ela era sua irmã mesmo. Era esposa e irmã. Ele não disse que era esposa. Ele disse que era irmã. Se dissesse que era esposa, ele morria.
Ele tinha o mesmo sangue dela, ela tinha o mesmo sangue dele. Então, quem representa o sangue hoje? Não é o irmão Brana. O irmão Brana não representa o sangue de Cristo hoje. Ele representou no seu dia, sua mensagem, que nós temos hoje. Ela é o sangue. Ela tem nos redimido. Porque a nossa remissão é pelo sangue. Os judeus é através de choro, de lamento. Os judeus não são redimidos pelo sangue de Cristo, porque eles rejeitaram no Calvário. Apocalipse 4, primeira parte, 151. A mesma voz que convocou João para subir, a mesma voz que disse a João, suba, é a mesma voz que convocará a igreja um dia. Amém? Convocará a igreja. A mesma voz, a voz está nela. A voz está nela. Eliezer não era o tipo da noiva, era o tipo do mensageiro que foi buscar uma noiva. Era o mensageiro do pai do noivo. Rebeca era a noiva, o tipo da noiva desse dia. Brana é o Eliezer, o Damasceno, o gentio, o servo da casa de Abraão. 152. Também a mesma voz que convocou João para subir é a mesma voz que convocou Lázaro para sair da sepultura. A mesma voz do arcanjo. Eu quero ser cada dia mais verdadeiro, sabendo que tem que responder por aquilo que eu estou falando. Não para ter fama, para ser conhecido. Todos nós temos essa oportunidade, mas fazer vocês conhecerem a verdade do dia, a que liberta. A verdade sempre é uma chave para libertar. Cristo é a voz do arcanjo. A voz do arcanjo, veja, aquela voz da trombeta de Cristo convocou João para subir, a mesma voz convocou Lázaro. Você observou na sepultura de Lázaro? Ele falou em alta voz. Ele não disse, Lázaro, vem para fora. Não, ele disse, Lázaro, sai para fora. Ele bradou ali, com todos os seus pulmões. Lázaro viajava, fazia 4 dias, levantou, os olhos foram recriados novamente, coração, rins, nariz voltou para o lugar, se pôs em pé. A voz, essa é a voz da ressurreição. É a mesma voz que está na esposa. Não é outra voz. Não é a voz do Filho, ou a voz do Pai, ou a voz do Espírito Santo. Não, é a voz de arcanjo. Isto chamou da morte. 157. Não há nenhum som incerto em relação a isto. Já pensou você partir dessa vida ouvindo sempre um som incerto da mensagem? Como é que você vai vir na primeira ressurreição? Quando a voz que despertou Lázaro, que chamou Moisés na sarça, que chamou Samuel ali no templo,
aquela voz que faz as costas da cria, que através dos trovões as tartarugas nascem. A voz que acalmou a tempestade no mar da Galileia e disse: vento, aquieta, a mesma voz. Ali no Colorado disse: sol, volte a brilhar por 4 dias. Vento, aquieta-te. O Criador andando em 2 pés. A criação reconheceu. A mãe coça com seus filhotes, vieram cheirar suas calças ali, seu joelho. Ele disse: mamãe, eu posso te atirar, te matar. E quando descia a floresta, começou a ouvir um barulho. Disse: que é isso? Chuva? Não, eram minhas lágrimas, eu estava chorando e não sabia. Todo-Poderoso desceu na montanha. Foi a mesma voz, que quando desceu os 7 anjos, a mesma voz. Aquelas pedras se arrebentaram e cortaram todas em formato de pirâmide. E eles desceram e me levaram a 40 quilômetros de altura para me falar sobre esses selos. Essa mesma voz que falou no tabernáculo de Jeffersonville, aquelas 10 mensagens dos 7 selos, é a mesma voz que fala conosco hoje. É a voz do sangue. É a voz de Deus. É a voz viva. Olha, 176. É aquela voz, disse a João assim: sobe cá. Olha o que diz o profeta: para todos que ouvirem esta voz, João o representou. Para todos que ouvirem esta voz, João o representou. Nós temos Jesus, Apocalipse 1, o anjo, a teofania de Brana, do 7º anjo. Não é João, porque João foi adorar ele. E ele disse: não faça tal coisa. Eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas. Isso é a Escritura. Mesma voz. Para todos que ouvirem essa palavra, João o representou. João estava ali, na ilha de Pátimo, como prisioneiro. Foi chamado de feiticeiro, como Jesus foi. É o tipo da esposa desse dia, do ministério desse dia da esposa. Como que é o ministério da esposa vai ser tratado hoje? Se ele foi chamado de feiticeiro lá, Jesus foi chamado de demônio, e nós? Vamos sair nas capas das revistas como a igreja poderosa, brilhante? Não. Para todos que ouvirem essa palavra, João o representou. João tem representado você? Ele me representou ali. Não foi o anjo que representou, foi João. O anjo foi enviado de Jesus para mostrar a João estas coisas. Porque Apocalipse é uma carta de amor que Jesus Cristo envia à sua esposa, a senhora eleita, a senhora Brana. Vocês têm que aprender a diferenciar irmão Brana do senhor Brana.
Brana é novo nome de Deus. É diferente de William Brana, o irmão Brana, membro do corpo de Cristo. João era o representante do sangue de Jesus Cristo. Quem é o representante do sangue de Jesus Cristo? Hoje, João é o tipo da noiva. É tipo do verdadeiro crente. João é tipo de todos que ouvem essa mensagem. João era o representante do sangue de Jesus Cristo. O sangue é a revelação. É o sangue que revela. O sangue é a mensagem da hora. E a igreja é o sangue. 255. Cristo é o mistério de Deus revelado. A igreja é o sangue de Jesus. João representa o quê? O sangue de Jesus. Então João representa a noiva. João aparece em Apocalipse 10, 8 a 11, que faz ele comendo o livrinho. Eu tenho uma coisinha aqui para vocês pensarem depois. Ele era uma testemunha do batismo do Espírito Santo. Tinha um companheirismo pessoal com Cristo. E ele representava toda a igreja. Pois cada homem ou mulher, menino ou menina, que alguma vez creu em Cristo e o aceitou nas mesmas bases, ele será convocado algum dia. Suba para cá, será tomado antes da tribulação. Recorde, o tempo da tribulação não chegou ainda. Só temos visto sinais dela. Apocalipse 4, segunda parte, 41. Então João foi convocado para subir mais alto. Não para ficar aqui. Cordeiro saiu do trono. A intercessão terminou. BRANHM, perfeito, perfeição. Isso está baixo ainda. João foi convocado para subir mais alto. Como está escrito aqui? João foi convocado para subir mais alto. Suba mais alto. O que significa suba aqui? Ele lhe mostrou tudo que iria acontecer no mundo na era da igreja. Então, depois que as eras da igreja terminaram, encontramos então que João era um tipo de cada verdadeiro crente que será convocado para o alto por Cristo. É correto? Convocado, suba mais alto. João foi chamado, a voz já o chamou para subir mais alto. Acima das eras. Acima do sexto selo. Sétimo selo. Sétimo. Perfeito. Na perfeição. Agora suba até aqui. Era a voz. A voz. A mesma que chamou Lázaro. E quando ele abriu, ele ouviu uma trombeta soar, e então imediatamente João estava no Espírito. Então logo que ele entrou no Espírito, ele começou a ver coisas. Olha, o profeta disse, você começa a ver coisas quando você entra no Espírito. Que Espírito temos entrado? Da igreja, e Espírito do pastor, Espírito dos membros, ou no Espírito Santo? Temos entrado, o sangue é o Espírito Santo. O sangue é a igreja noiva. Não é a igreja laodiceana, caída.
pobre, miserável, nua. Não, é a esposa, é Apocalipse 10, 8 a 11. É a que sobe. Foi convocado a subir mais alto. Segunda parte ainda, de Apocalipse 4, 166. E ali havia uma criatura vivente, o que João representava toda a igreja que foi raptada, tomada. João representava. E eu lhes digo, como é que você vai colocar Brana em lugar de João? Brana é Brana, João é João. O anjo é o anjo, e João é João. Jesus, o anjo e João. Mas o pessoal estão colocando Jesus, o anjo, João, Brana. Não. Temos que colocar tudo na ordem como está na Escritura. Veja, João representava toda a igreja que foi tomada. Eu lhes digo, uma pessoa aqui, em uma visão, pode representar todo o corpo de Cristo? Ele pergunta. Compreende? Compreender? Agora observe. Vi como a cor de âmbar, como o aspecto do fogo, pelo interior dele, desde a semelhança, da semelhança dos seus lombos e daí para cima. Veja o que João viu em Apocalipse 1, Apocalipse 2, 3, 4, 5, até o 22, o que ele viu. Você vai ver que um profeta do Antigo Testamento viu também a mesma coisa. Vi com uma semelhança de fogo. Apocalipse 4, terceira parte. Apocalipse 4 e 1. Depois que a igreja partiu, uma porta estava aberta. Passamos através de tudo isso e descobrimos que Cristo era a porta, e a mesma voz que estava falando no meio dos 7 castiçais de ouro também era a mesma voz que ele ouviu no céu, dizendo, suba aqui. João subiu. Isso representa a igreja indo no rapto. Agora vamos, Apocalipse 4, terceira parte. Um profeta do Antigo Testamento e João. Ezequiel e João. Viram a mesma coisa? Ezequiel viu o rolo, ele comeu, João também. Tudo que Ezequiel viu, João viu. Olha o profeta falando. Bem-aventurados os que lê. Vocês aí pela internet, leia, examine, senão você vai ficar confuso. Se estás confuso, pergunte ao seu pastor. Porque se você vai indagar a outro pastor, é como uma mulher pedir conselho para um outro homem que não é o seu marido, isso é adultério. Temos tantos crentes adúlteros espirituais hoje. Você me ouve, mas pergunte ao seu pastor. Seu. Agora, terceira parte, 267. Agora, quando Ezequiel viu a glória de Deus, ele viu a mesma coisa que João viu. Ele viu a mesma coisa que João viu. Vamos deixar para dizer algumas coisas mais tarde. Senão a gente diz muita coisa e depois tem que consertar. Se somos humildes, consertamos. Ezequiel viu a mesma coisa que João viu. Vocês recordam no último domingo como obtivemos a glória de Deus e obtivemos o quadro onde ele havia tomado isso conosco? Recordam disto? A glória de Deus, a mesma coisa que Ezequiel viu, a mesma coisa que João viu. Aqui está isto hoje.
faz de Jesus Cristo o mesmo do tempo de Ezequiel. A mesma coisa estava aqui na terra. O mesmo Deus está aqui conosco hoje. O mesmo Deus. O mesmo Deus aqui conosco hoje. Com Ezequiel, com Jesus e aqui conosco hoje, Brana. William Brana não era Deus, Deus estava nele, andando nessa terra, cumprindo São João 14:12 e muitas outras escrituras, Malaquias 4, Lucas 17:30, Apocalipse 10, 1-7. Ele nunca disse, Apocalipse 10, 8-11, não era a escritura do seu dia. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele que era, o qual é e virá, a entrada para a alma, corpo e espírito, corpo, alma e espírito, os átrios exteriores, o átrio interior e os santos dos santos, guardados por 4 querubins. O tabernáculo, a arca, tinha 2 querubins de ouro ali guardando a arca. Apocalipse 4, terceira parte, 309, trono de misericórdia. Ezequiel e João. Não é eu que coloquei aqui, isso é o profeta falando. 309, Ezequiel e João. Ambos viram as mesmas coisas. João viu quando um anjo forte desceu do céu, com o livrinho aberto, colocou um pé na terra, outro no mar, e aquela voz veio e disse a João: vai ao anjo que está com o pé na terra, outro no mar, e tem um livrinho aberto na sua mão. Aí nós vemos ali o anjo forte, Cristo. 7º anjo, Brana. Só que quando João viu, era símbolo. João, o apóstolo e profeta, o tipo da esposa, o representante do sangue de Cristo, o representante de todos aqueles que ouvem essa mensagem e vão subir no rapto. Olha, Ezequiel e João, ambos viram as mesmas coisas. O profeta do Antigo Testamento, fazendo serviço para Deus, porém fora de sua vontade, comeu rolo, e o profeta do Novo Testamento come também o rolo. Eu não vejo Paulo comendo rolo. Eu não vejo João Batista comendo rolo, porque João Batista não é profeta do Novo Testamento, é do Antigo Testamento. Jesus é profeta do Novo Testamento. Silas é profeta do Novo Testamento. Mas Ezequiel e João, ambos viram as mesmas coisas. Ezequiel come o rolo, Apocalipse 10, João come o livrinho. Agora observe, estamos quase chegando no final, daqui a pouquinho. Agora aqui está onde eu quero que você obtenha algo. Irmão Brana é membro do corpo, foi o mensageiro da era, comeu o livrinho no seu dia. Para profetizar outra vez tinha que comer o que ia profetizar. Mas quando chega em Apocalipse 10, 8-11, não é William Brana comendo.
Não diga a ninguém, foi que a voz disse a ele. Então ele vem e disse: Deus terá um outro homem depois que eu partir. Ao ministério da esposa é que come esse livro e profetiza outra vez. Está nos chamando a subir mais alto? Não descer. Já descemos. Agora é subir. Irmão Brana comeu no seu dia. Paulo comeu no seu dia o que coube a ele. Mas nesse dia, nós estamos em outro dia. Nós não estamos na história. Nós estamos na revelação dos 7 selos. Também já está se tornando história. Ezequiel e João, ambos viram as mesmas coisas. Agora aqui está onde eu quero que você obtenha algo. Por favor, não perca isto. Agora, quantos sabem que aqueles querubins eram criaturas viventes, não bestas? Eles estavam numa ordem superior. Ele colocou querubins para guardar a árvore da vida. O tabernáculo foi guardado por 3 tribos ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste, 3 ao leste. O livro de Atos, que é guardado, 4 evangelhos. Essas criaturas viventes, João viu, Ezequiel também viu. Os evangelhos, um tinha rosto de leão. Essas criaturas estão em Apocalipse 6. Elas aqui combatem as 4 faces do anticristo. O leão, o boi, o homem, com a sua astúcia, e a águia. Você vê que o evangelho de João é a águia. A águia é a ave que voa mais alto, desafia as alturas. Nenhuma ave voa mais alto do que ela. Apocalipse 4, terceira parte, 271. Que é o símbolo aqui, irmão Brana. Que é isto? Isso significa que esses eram os guardas da arca de Deus. Eles estavam em jornada, girando sobre as rodas quando Ezequiel os viu. Mas quando João os viu, eles já haviam retornado para a sua posição correta no céu. A arca de Deus estava na terra, as rodas, estava viajando. Era uma roda dentro da outra roda, rodando as rodas enquanto eles a levavam de um lugar ao outro, significando que ela estava em viagem. Eles a levaram por todo o caminho, desde o deserto e todo o caminho até o templo e assim por diante. Podíamos entrar em Davi, buscando a arca do Senhor. Mas quando João a viu, ele viu a arca no céu. A arca é a palavra. Mas o anjo que estava com um pé na terra e outro no mar, o 7º anjo, levantando as suas mãos ao céu e dizendo: o tempo já não é mais. Ele tinha um livrinho aberto em sua mão. A arca estava em sua mão. A arca é a palavra. E João come. A voz diz a João: vai, toma o livrinho e come. Profetiza a povos, tribos, línguas e nações. Come.
O que o irmão Branham pregou no seu dia, que ele comeu e profetizou, foi para a igreja americana. Quando ele foi fazer a sua viagem para a África, ele foi rejeitado. Impediram ele de ir à África. Mas hoje a mensagem tem chegado na África. E ele chegou a Moçambique, matou um búfalo, e ele teve que assinar um termo ali, que ele não iria fazer nenhum culto. Os pastores, o concílio se reuniu. O tempo passou. A ciência se evoluiu. Temos a internet. E a mensagem chegou de uma forma simples. A Moçambique, onde ele ia pregar, Namibe. Ele já tinha os selos revelados, mas não era hora. Deus já tinha dito para ele, não diga a ninguém. Ele disse, eu sei que depois da minha partida, Deus levantará um outro homem. É difícil Deus achar um homem que ele possa confiar, que ele possa adotar este homem, colocar nas suas mãos essa palavra, esse sangue, esse valor. Ser responsável por esse valor, por esse tesouro. Você coloca o seu dinheiro no banco, o seu ouro. Você coloca e você confia que eles vão guardar o seu dinheiro e ele não está guardado. O ladrão rouba. Mas no céu, ladrão não rouba, traça não corrói. Nós somos o tesouro de Deus. Nem um sangue para nos comprar, nem dólar, nem euro, nem nada vai nos tirar dele. Nenhum valor dessa terra, nenhuma Assembleia de Deus com seus corais, nem um grupo de pastores bonito, lindo, muita pompa, vai nos comprar. Somos dele. Depois que ele te comprou, você é propriedade dele. Você não tem como fugir. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. É o último que eu estava lendo aqui. Eu nem terminei. Eu vou terminar o parágrafo. Apocalipse 4, terceira parte. A arca de Deus estava na terra, rodando as rodas, enquanto eles levavam de um lugar a outro, significando que ela estava em viagem. Eles a levaram por todo o caminho, desde o deserto, e todo o caminho até o templo, e assim por diante. Mas agora é recebida, porque a era da igreja está terminada. E é recebida na glória, vê? Está parada agora no céu, com todos os anjos e coisas ao redor. Nós os encontramos após algum tempo, tirando suas coroas, e prostrando suas faces, dando glória a ele, vê? Eram os guardas de Deus do templo, da arca. Você que está através da internet, afastado, fora da comunhão, ainda não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, e quer fazer uma decisão, faça uma decisão aí do lado do seu sofá mesmo, aí na mesa onde você está ouvindo, no carro, na viagem. Faça uma decisão a Deus, entregue a sua vida para Ele, volte à comunhão. Pai Celestial, te damos graça porque tem um que nos representa. O ministério da esposa, João, hoje representa, Pai. Não é Brana, Brana representa a sua geração, é responsável por sua geração. Nós estamos no século 21, tem que ter uma mensagem, Pai, de Apocalipse 10, 8 a 11, que foi profetizado outra vez, uma mensagem profética. O sangue de Jesus Cristo é o mesmo sangue que Paulo representou um dia, Brana representou.
Hoje João representa. E nós somos as peças que foram compradas com o valor desse sangue. O Senhor nos comprou, o Senhor nos salvou. Obrigado, Pai. Obrigado pela salvação, pela cura divina. Obrigado por essa tarde. Receba a nossa adoração. Abençoa o culto ali em Franca. Usa teu servo, Pai. Dei saúde para o pastor Osmar. Dei força, Pai. Senhor Deus, ele precisa da tua força, ele precisa de saúde. Abençoa ele. O alimento que ele estará trazendo para nós, Pai. Nós sempre estamos ansiosos para ouvir, porque sabemos que o Senhor fala através daquele vaso, através daquela boca. O que nós sabemos hoje, nós temos aprendido através dele. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.